Fala pessoal do segundo, tudo bem? Então vamos lá, continuando as nossas aulas remotas, nossas aulas online, certo? Vamos continuar o nosso assunto sobre cinética química, ok? Então a galera do segundo ano, na aula passada viu a definição sobre cinética, certo? Quais são os fatores que contribuem na velocidade de uma reação química, ok? Então a aula passada ela foi bem teórica, né? Foi uma aula de apresentação sobre o que é a cinética, certo? Quais são os fatores que fazem com que uma reação acelere, quais são os tipos de reações que são lentas, que são rápidas. Na verdade foi o que, gente? Uma aula de apresentação, uma introdução à cinética química. Na aula de hoje, nós já vamos avançar, certo? Como eu comentei na aula passada. Hoje, nós já vamos trabalhar com cálculos de velocidade da reação química, ok? E também mostrar matematicamente a lei da cinética química, tá ok? Então, vamos lá, gente. Seguinte. Bom, o que é uma velocidade média da reação química? Então, gente, funciona assim. Mesma coisa da física. O que é a velocidade? É a variação do espaço dividido pelo tempo, certo? Na física. Então, se eu corro hoje 15 quilômetros, né? Quem dera. Quanto tempo eu corri? Quanto tempo foi esse meu percurso? Opa, 1 hora? 50 minutos? 2 horas? Então, eu vou fazer a divisão dos meus 15 quilômetros dividido pelo meu tempo, certo? O que muda na química, gente? O que muda na química é o seguinte, é que agora a gente vai também avaliar agora o tempo de reação, certo? O tempo que gasta em uma reação, só que a diferença da minha quilometragem agora vai ser em outras unidades que é inerente a um processo que faz parte de uma reação. Como assim, professora? Bom, de uma reação a gente precisa ter reagentes e produtos, tá? Eu coloquei aqui uma reação hipotética, gente, que eu vou apresentar quando a gente falar sobre cinética química. Então, ó, para quem ainda tem alguma dúvida sobre reagente e produto, lembra, você tem uma setinha. Tudo que tiver à esquerda da seta, ou seja, azão e Bzão, sempre são o reagente. Czão e Dzão, depois da seta, sempre será o que é o produto, ok? Quando a gente começar a trabalhar com equilíbrio químico, essa seta pode mudar. Aí muda os papéis, mas por enquanto, esquerda, reagente, direita, produto, tá bem? Então, gente, o que acontece? Agora a gente vai avaliar assim, tendo a partir desta reação, qual a quantidade de concentração que é consumida de A e B para eu obter C e D? Ou qual a quantidade de massa de A e B que eu utilizei para eu ter C e D? E assim vai indo. Então agora, lá na física, espaço sobre tempo, agora substitui espaço por concentração, por massa ou volume. Isso eu falo ali no começo do texto, tá? Então vamos lá para o nosso material. Seguinte. Então o que é a velocidade média de uma reação? É calculada pela variação da quantidade de reagentes ou produtos, tá? Então veja, tem reagente ou produto. Isso justifica esta barra, que a gente chama matematicamente de módulo, ok? Dividido pela unidade de tempo, certo? Essa quantidade pode ser representada por concentração, foi o que eu acabei de falar, massa, volume, entre outras grandezas relacionadas. Ou seja, você vai esperar o teu exercício e você vai ver. Se a professora está pedindo para você calcular em mol por litro por minuto ou grama por segundo e assim vai indo, tudo bem? Então, essa parte de cima do teu cálculo aqui, ó, essa variação de quantidade, pode ser em concentração, pode ser em massa ou volume. Tudo bem? É isso que eu quis dizer, tá? Considere a reação onde ocorre a transformação de uma substância qualquer A em B. Então, tem ali no material uma outra reação hipotética. A, melhor, né, formando B. Sei lá, tudo bem? O que acontece? O meu propósito, eu não quero gerar B. Se eu quero produzir B, eu tenho que consumir A, certo? Então, gente, eu já quero que vocês tenham um pouco dessa ideia. Todo reagente tem a característica de ser consumida. E todo produto tem a característica de ser produzida.
Se é algo que eu consumo, por exemplo, eu estava tomando um suco agora, matei ele agora, ele estava aqui. O que aconteceu? Eu fui consumindo, ou seja, o volume dele foi diminuindo. Então, o reagente tem essa tendência de ir diminuindo. Por quê? Porque reagente eu uso, eu consumo. Com qual produto? Com qual objetivo, aliás? Para gerar um produto, tá? Então, o produto sempre tem aquela característica de ir ganhando e o reagente sempre tem a característica de ir perdendo por conta de ser consumido, ok? Conforme o tempo vai passando, estou voltando no material, a quantidade de A diminui e a de B aumenta, pois os reagentes são consumidos e os produtos são formados. Foi o que eu acabei de falar. A fórmula da cinética química para calcular a velocidade média com a substância A, então, nesse exemplo do material, ele colocou assim: velocidade é igual módulo, vou explicar o porquê desse módulo, da variação delta, certo? Da variação da quantidade de A, nesse caso ele colocou de A, dividido pela variação do tempo, tá? Então veja que tempo eu deixei em aberto, porque eu posso pedir em segundo, minuto, centésimos e assim vai, certo? E aí, aqui na nossa lousa, eu não especifiquei, eu deixei variação da quantidade. Por quê? Se eu voltar lá no início do material, eu falo: a velocidade da reação é calculada pela variação da quantidade de reagente ou produto. Então aqui, gente, é uma fórmula mais genérica, variação da quantidade. Espera o exercício, vai ser do reagente ou vai ser do produto? E aí você estuda, ok? Dividido pela variação do tempo. Também deixa a unidade que sempre ele vai pedir. Então quer dizer que as unidades aqui podem ser mol por litro por segundo, podem ser, como eu já comentei, grama por segundo, quilo por minuto e assim vai indo. Tudo bem? Ok. Aí, gente, o que acontece? Vamos falar rapidamente sobre esse módulo aqui, que são essas barras, tá? Que eu coloco entre variação da quantidade. Bem, eu vou aproveitar esse exemplo e isso já serve para todos os exercícios, tudo bem? Veja que por que ele põe em módulo. Porque assim, se está havendo uma variação da quantidade de A, você concorda que essa variação tende a ser menor? Há uma tendência dessa quantidade de A, quando você for fazer uma variação, ela ser negativa. Por quê? Porque ela está diminuindo. Eu vou mostrar isso num exercício que eu vou fazer com vocês, tá bom? Então, o que quer dizer essa barra? Para ser bem específica e bem direta. Quer dizer que enquanto você for calcular uma diferença, um delta, pode ser que o teu número aqui dentro dê negativo. Qual que é a função deste módulo? Matemática agora, certo? Tendo o módulo, quer dizer que você pode, saindo do módulo, o cara vira positivo, entendeu? Por quê, gente? Porque não faz sentido uma velocidade negativa, certo? Nem tanto para física, nem tanto, principalmente para química, ok? Então, a nossa velocidade, ela sempre tem que ser positiva, tá? Como a velocidade média de uma reação, agora, quando a gente fala na química, a reação envolve tanto reagente quanto produto. Então, no reagente, existe uma tendência da variação da quantidade ser o quê? Negativa. Faz sentido. Por quê? Porque reagente se é consumido. Tudo bem? Então, esse módulo vem para ajudar os reagentes. Ajudar o quê? Eles ficarem positivos, tá? Então, essa é a função do módulo. Isso aí é um pouco de matemática, tá? Ok. Aí, eu falo rapidamente sobre tempo de meia-vida, tá? Quando a gente estuda sobre radiação, tá? Emissões alfa, beta e gama, é interessante vir falar mais sobre esse tempo de meia-vida. Não é o nosso caso agora. Só que se eu pegar esse gancho e trazer para a reação química, o que basicamente ela é? A meia-vida de uma reação é o tempo necessário para que a concentração de um reagente diminua o valor pela metade. Então, o tempo de meia-vida é você estudar o quanto tempo é consumido uma determinada quantidade de reagente quando chega na metade da sua quantidade. É mais ou menos isso, tá? Ou seja, para que 50% do reagente seja consumido durante a reação, tá? Então, o tempo de meia-vida é isso. É tipo, se eu tenho 1 tonelada de reagente, quando eu chegar, 1 tonelada são 1000 gramas, certo? Quando eu chegar em 500, quanto tempo eu gastei? Entende? Essa é a ideia, tá? Então, vai só mais como uma curiosidade, lembrando que esse assunto sobre tempo de meia-vida, ele fica muito mais legal de estudar também em radiação, tá?
Ok, continuando aqui com o nosso material. Aí, gente, o que acontece? No embalo, eu já começo a falar sobre a lei da cinética química, certo? O que é a lei? É algo que rege, certo? Para os caras da humanas, advogados, existem regras, leis que têm que ser seguidas, certo? Lá para eles são textos, são teorias, certo? Pra gente é uma dedução matemática. A gente que é da exata, as leis são deduções matemáticas, tá? Então, a lei da cinética química nada mais será o quê? Uma apresentação de uma fórmula, tá? Que vem de uma dedução matemática, certo? É lógico que eu não vou deduzir aqui por conta de tempo, senão o nosso vídeo fica muito extenso e tudo mais. Então, eu vou direto e já vou te mostrar como é que você tem que aplicar, ok? Aí é o seguinte, gente. Ele fala assim, ó. Relaciona a velocidade de uma reação com a concentração dos reagentes em mol por litro. Aí ele tem a lei dele. Antes de eu continuar, veja que tanto no tempo de meia-vida quanto na lei da cinética química, o texto fala muito sobre reagente. Faz sentido? Sim. Porque qualquer produto, isso eu já falei em aulas anteriores também, eu só tenho algo... Se eu parto de uma matéria-prima, eu só tenho um produto final se eu tenho uma matéria-prima, tá? Na indústria é assim, gente. Então, se eu quero gerar sabonetes, quais são as minhas matérias-primas? Pô, glicerina, tem uma essência X, e assim vai, um hidratante específico, é como se fossem os ingredientes. Um bolo, tá? Para ser mais simples. Para eu ter um bolo, quais são os meus ingredientes? São as minhas matérias, esta é a ideia, tá bom? Então veja que tanto a questão da meia-vida, lei da cinética química, né, exceto velocidade, porque pode ser para reagente ou produto, eles enfatizam muito o reagente. Por quê? Para a gente estudar se uma reação vai ser lenta, rápida, média, exotérmica, endotérmica, e aí se a gente começar a falar o estudo, depende muito do tipo do meu reagente. Tranquilo? Então vamos lá. O que essa lei diz e depois como é que a gente expressa isso matematicamente, tá? Diz o seguinte: a rapidez de uma transformação química, ou seja, a velocidade com que uma reação anda, em uma determinada temperatura, ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações, mais uma vez, dos reagentes. Terceira vez que a gente está falando sobre isso. Elevada aos seus expoentes por uma constante. Então, vamos lá. Primeiro, esse texto que eu acabei de ler, ele está simplificado literalmente nessa lei que é determinada matematicamente por esta forma. Veja, produtos. O que é um produto? Uma multiplicação. K é a constante, tá? É uma constante. O que é uma constante? É algo que não muda, certo? Se o valor é 5, vai ser 5. Só que lá, eu falo lá, ali no material também, que esta constante depende exclusivamente da temperatura. Ou seja, se eu tenho um processo, certo? Eu vou fazer um bolo a 180 graus, deixei. E se eu não mudar, o meu K faz de conta que é 5. Agora, se eu vou e levo a temperatura para 160, o meu K vai ser diferente. Então, o que faz mudar algo que é constante? Alterar a temperatura. Neste caso, gente, o K, tá bom? Mas não vai acontecer nos nossos exercícios, não. Isso é só uma curiosidade. Constante é algo fixo. Se eu tenho um processo que não vai mudar a temperatura, então aquele valor fica do começo até o fim, ok? Produto das concentrações. Gente, o pessoal do segundo ano já com certeza viu isso, tá? Esta simbologia, gente, ela sempre vai representar uma concentração. Como é que eu calculo uma concentração? É o número de mols dividido pelo volume. Não sei se dá para enxergar aqui, ó. Tá? Esses colchetes representam nas nossas reações que eu estou me referindo a uma concentração. Como é que eu calculo concentração? Mol, número de mols dividido pelo volume, ok? Então, ó, é o produto das concentrações
com uma constante, mas espera, a concentração de quem? Concentração dos reagentes elevado aos seus expoentes. Então, vamos devagar, tá? K é a constante, produto, quer dizer que vai ser uma multiplicação, azão e Bzão. Então, ó, o que eu peguei e fiz? Tem uma reação hipotética aqui. Azão mais Bzão forma Czão mais Dzão, tá? Quem são os meus reagentes? Pô, azão e Bzão. Então, azão e Bzão são os reagentes. Lembra que os reagentes é que entram na lei da cinética química. Então, se eu pedir ali nos exercícios, apresente a lei da cinética química para determinadas reações, foca nos reagentes, ok? E sempre leva o K, tá? Esses são os reagentes e veja, gente, que tem os seus expoentes, que é o Azinho e o Bzinho. Quem são esse Azinho e Bzinho, gente? Azinho, Bzinho, Czinho e Bzinho. Sabe balanceamento de reação? Esses números que geram na frente, que dão balanceamento da reação, a gente chama isso de coeficientes estequiométricos, tá? Então, esses coeficientes estequiométricos é que são, às vezes, os expoentes da nossa reação, da nossa forma, ok? Então, esse azinho, desculpa, gente, vem pra cá, é o meu expoente, e esse Bzinho vem pra cá, é o meu expoente. Veja que azinho é expoente de azão, assim como o Bzinho é expoente de Dzão, ok? E é assim, elas são diretamente proporcionais. O que quer dizer isso? Que se aumenta a concentração de A e B, quer dizer que aumenta a velocidade. Ou se diminui a concentração de A e B, quer dizer que a minha velocidade diminui. Ou seja, a lei da cinética química diz que se eu diminuir a concentração dos reagentes, proporcionalmente diminui a velocidade. Se eu aumento, proporcionalmente aumenta a velocidade, tá? Por isso que ele diz ali que são, voltando a ler aqui rapidamente, diretamente proporcional à rapidez de uma transformação química, ou seja, a velocidade com que ela se processa. Ela é diretamente proporcional ao produto das concentrações vezes a constante elevado aos seus expoentes. Tranquilo, gente? É isso, ok? E aí, eu apresentei a reação hipotética, tá? Eu tô acompanhando o material. Eu mostrei, né? Que é V a velocidade, K a constante, as concentrações, Azinho e Bzinho são os coeficientes estequiométricos, certo? O que eu fiz? Aí, gente, é o seguinte. Aí eu peguei aqui, isso já por minha conta, e coloquei aqui um exemplo da água. A reação de formação da água, tá? Então, para eu produzir água, gente, eu preciso de átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio, que reagindo formam a água. Aí, o que eu fiz? Eu balanceei, tá? Eu vi que se eu colocar um 2 aqui e um 2 aqui, 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Fica balanceado meu átomo de hidrogênio. O oxigênio tem 2. Então, esse 2 na frente quer dizer o quê? Gera 4 de hidrogênio, mas também gera 2 de oxigênio. Então, eu vejo que está balanceado. Então, gente, o meu A é como se fosse agora o meu Azinho. E aqui eu posso dizer que é 1, tá bem? É como se fosse o meu Bzinho, ok? Então, vamos lá. Vamos aplicar a lei da cinética química para a água, tá? Aqui é um exemplo que eu dou quando eu falo sobre tipos de reações. Então, velocidade é igual a K vezes... Quem são os meus reagentes? H2 e O2. Elevado a quanto? Bom, o H2 é elevado a 2... e o oxigênio elevado a 1. Tudo bem? Então, esta aqui é a reação da lei da cinética para a reação de formação da água, tá? E veja, gente, que eu aproveito este exemplo para dar continuidade, quando eu falo ali, para encerrar o nosso material sobre tipo de reações, tá? Então, existem dois tipos de reações. Uma que é em uma única etapa, e outras reações que ocorrem em várias etapas até chegar no que eu quero, até chegar no meu produto, tá? Então, eu coloquei como exemplo a reação de formação da água. Você concorda que, ó, só preciso de uma única reação, tudo bem? Então, quando você precisa só de uma única reação, a gente chama isso de reação elementar.
ok? Agora, se nós precisamos de várias etapas, ou seja, várias reações, ela já é uma reação não elementar. Então, ó, por exemplo ali, eu não vou, por conta do meu, né, da minha lousa ser pequena, o nosso vídeo não ser tão extenso, eu tenho o objetivo de obter o óxido de ferro 2, que é o FeO, tá? Para eu chegar nele, eu parto do ferro puro, reagindo com o monóxido de carbono, que produz esses determinados produtos, e vou fazendo uma reação que a gente chama isso consecutiva, ou seja, reações de pelo menos 2 etapas. Neste exemplo eu coloquei são 3, tá? Então, para eu chegar no óxido de ferro 2, eu preciso de 3 etapas, ou seja, eu preciso de 3 reações para chegar no meu produto desejado. Então, quando existem reações que não são diretas ou únicas, nós chamamos de não elementar, ok? E aí, gente, acontece o seguinte, fica uma observação aí, é onde eu encerro o material dizendo, tá? Que tem os noruegueses ali, ó, que estudaram isso, tá? Ali também é mais uma curiosidade, mas isso vai fazer muito sentido nos nossos próximos assuntos, quando vai envolver os cálculos, principalmente se eu colocar alguma reação, exemplo do material, que são em várias etapas, tá? Bom, o que eles falam é o seguinte, neste caso, são 3 etapas, eu posso, pelo menos, definir o comportamento de uma reação quando ela é única. Eu posso dizer se ela é lenta ou ela é rápida. Acabou. Agora, se uma reação, ela envolve mais etapas, então, o que quer dizer mais etapas? Eu tenho mais, eu consigo mais enxergar o começo, o meio e o fim. Eu consigo identificar, verificar em termos de velocidade da reação o começo, meio e fim dela. É como se a gente detalhasse mais o caminho da reação, certo? Então, embora ela seja mais trabalhosa, eu consigo enxergar mais os espaços da reação, a velocidade dessa reação. E aí os noruegueses dizem o seguinte, quando nós temos um caso de reação não elementar, a etapa mais lenta é que contribui diretamente para a determinação da velocidade, ou seja, né? Eu tenho as 3 reações, as 3 etapas. Eu tenho que identificar para você, gente, etapa 1 é a mais lenta, ou etapa 2, enfim, você precisa saber, isso vai do professor te identificar, e é dentro da etapa lenta é que você determina a velocidade da reação. É na etapa mais lenta que você pode apresentar a lei da cinética química. É na etapa mais lenta que você pode calcular a velocidade da reação, ok? Então, este é um caso específico quando se trata de reações que tem mais de uma etapa, tá bem? Ok, gente, então, ó, parte teórica é isso, tá? Eu vejo que é um complemento. Eu vou dar, então, aqui, ó, um auxílio em alguns exercícios, tá? Vou comentar alguns aqui para vocês e para ajudá-los, tá? A turma de vocês, graças a Deus, é muito boa, gosto muito, né? Eu e a professora, acho que Sônia, somos responsáveis por vocês, tá? Então, vocês sempre respondem de forma bem positiva pra gente. Então, vamos lá, ó. Por exemplo, no exercício 1, ele quer que você calcule a velocidade média em grama por minuto. Então, veja que a coluna de massa já está em gramas e a coluna de tempo já está em minutos. Então, você vai fazer só uma divisão, gente, da variação da quantidade de massa que eu quero pela variação do tempo que eu quero. Ali, resumidamente, eu quero que você calcule no intervalo de 2 a 4, tá? Então, o que vai acontecer? Veja o que é uma variação. É o final menos inicial, certo? Então, lá no 4, no tempo 4, é 110. Então, a conta vai ficar assim, 110 menos 150, dentro aqui. Vou até fazer assim, vou detalhar para você. Aí os cálculos você faz em casa. Então, vai ser assim, 110 menos 150 dividido por 4 menos 2, certo? Gente, 150 é maior do que 110. E a regra da matemática é o seguinte,
faz a divisão, a diferença, desculpa, a subtração e mantém o sinal do maior. Então ali, matematicamente falando, vai ficar negativo, só que não existe reação, é velocidade negativa, por isso tem o módulo. Aí no primeiro exercício você já vai ver a influência desse módulo, tá? Então, opa, tem uma reação, uma subtração que vai gerar valor negativo, pô, mas eu tô no módulo, então o cara já sai positivo, entendeu? E aí você só fazer essa diferença, guarda o valor, dividido por 2, né? 4 menos 2, 2, e você já dá a sua resposta, tranquilo? O número 1 e o número 2 seguem esta lógica, ok? O número 3, eu dou a reação. Tipo isso. Só que agora não é hipotético, tá? É cloreto de iodo, tá lá a reaçãozinha, vocês vão ver. Com os seus coeficientes estequiométricos, certo? E aí, letra A, determine a velocidade, determine a lei da velocidade para esta reação, certo? Então, eu quero que você represente só assim, V é igual a K vezes ICl elevado a 2 vezes H2 elevado a 1, tá? Mesma lógica daqui, ó, muda só a nossa reação, tudo bem? Letra A é isso. Letra B, a partir dos dados, determine a constante da velocidade da reação. Agora eu quero que você calcule K. Então, o exercício 3, gente, vai gerar várias respostas. Por quê? Tá? Porque você tem dados da concentração dos reagentes e dados da velocidade, ok? E você quer K. Então, ó, você tem velocidade, você quer o K e você tem as duas concentrações dos reagentes ali, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir, ok? E aí a gente vai dar a resposta. Então, eu vou deixar preparado o exercício 3, vocês terminam com os cálculos, e na mesma ideia, o 3 e o 4 saem, ok? 5, só aplicar a lei, tá? O 6, calcular uma velocidade, tranquilo. O 7, o 8, 9 e 10 são teóricos, tá? Então, eu vou preparar o 3 que já serve para o 4 para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos lá, exercício 3. Não vou copiar a tabela inteira, tá? Vou pegar dados. Então, vamos fazer a letra A. A reação é a seguinte. 2 ICl, gente, não vou colocar o estado físico, tá? Só vou colocar a reação direta. H2, que produz I2 mais 2HCl. Vou fazer o seguinte, vou melhorar essa minha reação. Vou destacar esses números 2 aqui e aqui, tá bem? 2, 2. E esses caras que não tem nada, gente, eu entendo que corresponde a 1, tá? Se quiser botar 1, fica mais fácil. Então, respondendo 3, letra A. Eu sei que velocidade vai ser igual a K, que multiplica. Quem é o meu primeiro reagente? ICl. Vezes o outro reagente, H2. Quem são os meus expoentes? Esse aqui é 2 e esse aqui é 1. Então, ó, respondida 3, letra A, tudo bem? E vamos para a letra B. Tá? Então, aqui, 3A. E agora, vamos para 3B, tudo bem? Vamos calcular, então, a velocidade de uma reação, pode ser? Vou escolher, pode ser experimentos, né? Eu vou escolher o experimento 1. Vamos ver o que dá? Vou deixar preparado, tá? Para vocês verem como é que funciona. Bom, então eu sei que vou copiar aqui a reação que eu fiz na letra A. K, ICl, 2, 1. Eu quero K. Quanto é meu V? Escolhi experimento 1, tá? 8,7 é igual. Eu quero K. Vezes. Quanto é o valor
deste reagente. Bom, deste reagente, deixa eu só ver, é 1,5 vezes o outro será também 1,5 elevado a 1, tá? Então, ó, 8,7 é igual a K vezes. Eu vou pegar minha calculadora, gente, rapidão, já volto pra gente terminar esse cálculo. Voltando, então vamos lá. 1,5 ao quadrado dá 2,25, tá? Então, aqui é 2,25 vezes 1,5 elevado a 1 é 1,5. Então, aqui é 8,7 é igual a K, que multiplica. Agora eu vou fazer aquela multiplicação. 2,25, tá? 2,25 vezes 1,25, que vai dar, ó, 2,812. Coloquei só 3 números após a vírgula. Então, para eu determinar o K, vai ser o 8,7, deixa eu baixar um pouco aqui, 8,7 e 2,812 passa a dividir, certo? Então, 8,7 que divide 2,812 vai dar 3,094. Este é o valor da constante. Ok, gente? Tá? E é isso que eu quero, então, que vocês façam. Então, veja, eu já dei aí na verdade, uma geral no material, tá? Então, 3 letra B e 4 letra C também dá pra fazer. Gente, uma observação, ainda bem que eu falei, e esqueci de falar isso pra você. 4 letra B fala sobre ordem da reação. Gente, como é que eu determino a ordem da reação, tá? A ordem da reação, ela vem pela somatória dos expoentes. Então, por exemplo, esta reação é de ordem 3. Por quê? O expoente aqui é 2, o expoente aqui é 1. Então, 2 mais 1 dá 3. Então, portanto, essa é uma reação de terceira ordem. Tá bem? Então, aqui também vai ser uma reação de terceira ordem. Ok? É assim que você determina a ordem da reação. É somando os expoentes que vem lá da lei da cinética aqui. Tá bem? Gente, então por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, fico à disposição para tirar a dúvida aí por WhatsApp ou marca o horário, fazendo vídeo chamada, seguindo sempre naquele mesmo esquema, tá já? Beijo, gente, até mais, até a próxima.